Olá, meus queridos irmãos. Vamos falar de Bíblia, vamos falar do Senhor. Nesta oportunidade que o Senhor está nos dando, eu quero compartilhar com você um tema que certamente vai fazer você, no mínimo, pensar um pouquinho a respeito da sua vida com Deus, da sua caminhada com o Senhor, da sua, da sua responsabilidade em servir ao Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 19, já nos deixa bastante atentos a respeito do nosso ministério. Você tem um ministério, eu tenho um ministério. Agora, você pode estar fracassando aos seus olhos, mas a verdade é que em Deus, em Cristo, nós triunfamos. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 4 a 17, tem algo interessante aqui que eu quero falar com você. Olha só, segundo aos Coríntios capítulo 2, de 14 a 17, não é de 4 não, é de 14, diz assim, ó. Aqui. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, olha aí, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, né, os que se perdem, aqui no versículo 16, né, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Que interessante, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, bem direta. Você já se sentiu um fracasso na fé, na obra de Deus, com relação às coisas do Senhor? Já teve dias que você chegou a orar e parece que o céu estava fechado? Fala, meu Deus, que oração às vezes vazia, apesar de ser uma oração sincera. Não sei se você já passou por isso. Talvez você já tenha servido ao Senhor ou atuado na obra de Deus de maneira, por exemplo, se você estivesse olhando uma outra pessoa, se você estivesse de fora se vendo ali, você fala, mas que coisa maravilhosa, que bênção. Mas a realidade é que ninguém te viu. É estranho isso, né? Isso acontece. Essas coisas são naturais. Sabe quando você vai falar de Deus para alguém, sobre Jesus, você vai pregar, você fala assim, puxa, parece que não deu nada errado, não deu nada certo, deu tudo errado, na verdade. Você fala assim, puxa, eu estou falando do Senhor, mas parece que a pessoa não está enxergando isso. Será que eu sou invisível? Será que cada ação minha, cada resposta ao amor de Deus, ou cada serviço meu, não sei, parece que a coisa não anda. Eu já passei por isso, e Paulo está dizendo exatamente isso nessa passagem aqui, nessa porção. Ele também passou por isso. Somos seres humanos. Somos falhos. Talvez você vai fazer uma obra, vai realizar algo, e você fala assim, puxa, não dê continuidade na coisa. É natural. Nós não devemos fazer isso. Né? Mas essas coisas são naturais, acontecem. O que nós não podemos, meus irmãos, é desistir, é abandonar o barco, é andar desanimado. Isso é natural. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pequenos. Paulo vai dizer algo para mim, para você, aqui nessa passagem, na verdade Deus é que fala, né? Nos versículos anteriores, versos 12 e 13, Paulo vai dizer que lá em Troade, uma porta para ele foi aberta, uma porta para pregar a palavra. Sabe, eu vou fazer a obra de Deus e você fala, puxa, está dando certo. Eu não sei em que sentido você considera estar dando certo, mas a verdade é que
em determinado momento a coisa, sabe, parece que tudo desmoronou. Paulo, aconteceu isso com ele. Ele estava lá, a porta se abriu para ele pregar a palavra de Deus. Mas sabe, Paulo sentiu com a ausência de Tito. O versículo 13 diz assim, eu não tive descanso no meu espírito porque não achei ali meu irmão Tito. E ele vai seguir dizendo, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha que interessante. Paulo foi pregar em Troade, Deus abriu a porta para ele ali. Mas Tito não estava ali. Ele disse que ele não teve paz, porque o irmão dele, Tito, não estava. Ele esperava ter Tito ali. E o que ele fez? Se despediu, foi embora. Ele não teve paz. Interessante, né? Mas sabe o que ele vai dizer logo depois, aí no versículo 14 que nós lemos? Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Coisa linda, né? Mesmo quando parece que você está falhando, Deus está triunfando. O que eu estou falando aqui é para você, que é servo de Deus, que é uma serva de Deus, que um dia, em um determinado momento da sua vida, com o seu coração você creu e com a sua boca você confessou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo, ele habitou numa carne, né? Ele não é Deus que se transformou em um homem, tá? O Brasil Paralelo agora está com uma propaganda, acho que é Brasil Paralelo, falando alguma coisa a respeito do Papa Francisco, né? E aí o narrador ali, ele soltou essa. Deus se transformou em homem. Não. Deus, ele tomou forma humana. Ele não se transformou em um homem. Porque se Deus tivesse se transformado em um homem, ele haveria ter deixado de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então, ele tomou forma humana. Tá bom? Então, Deus, ele toma forma humana. Se você crê nisso, sabendo que ele veio para pagar a pena pelos nossos pecados. Se um dia você tomou uma decisão lá de Cristo, crendo nisso, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, tá? O sangue de Cristo foi derramado, esvaziado do seu corpo. Esvaziou-se. O sangue de Cristo foi derramado. Então, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, depois ele é visto ali, cerca de 40 dias, com 500 pessoas, se eu não estou enganado, me perdoe, mas ele foi visto ali ressurreto, e foi visto ascendendo aos céus. O texto diz que ele está, a palavra de Deus diz que ele está à destra do Pai hoje, e ele vai voltar. Cristo vai nos levar com ele nas nuvens, nós os salvos. Inicia-se o período de tribulação. No final da tribulação, ele volta conosco os seus anjos, estabelece o seu reino milenar ali. Ali Cristo vai estabelecer o seu reino, não é agora, tá bom? É depois da tribulação. 1000 anos, Satanás vai estar preso, depois ele é solto, a rebelião final, depois tem um juízo final, depois tem novos céus e nova terra. Quando você crê que Jesus é o seu Salvador, o seu único Senhor, o seu único Salvador, que fora de Cristo não há salvação, nem as suas obras te salvam e nem as obras de ninguém te salvam, você não adora mais nada além de Cristo, você não pede intercessão para ninguém além de Jesus, quando você confia plenamente no Senhor, você é salvo. Sabendo que você é um miserável pecador e que não merece a salvação. Então você se arrepende dos teus pecados e crê. Então um dia, se você fez isso, se você não fez, faça agora. Aproveite a oportunidade, faça agora. Agora, para você que já fez, você é um servo de Deus e talvez se sinta falhando. E talvez esteja falhando mesmo. Talvez esteja falhando, mas sabe o que Paulo vai dizer? Sabe o que Paulo vai dizer? Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quando você acha que está falhando, Deus está triunfando. É Deus. E quando você acha que está triunfando, é Deus também que está triunfando. Nenhuma glória nossa,
toda a glória do Senhor. Então eu quero aqui compartilhar com você 4 verdades que nós podemos extrair. Tem muitas verdades, mas eu quero me atentar a essas 4. Guarde aí. Primeiro, o triunfo de Deus em nós. É isso que Paulo está falando. Então Paulo ele vai usar uma imagem aqui de uma procissão, de uma passeata, de uma caminhada triunfal. Olha que interessante. Então, o costume romano em relação às vitórias que o império tinha sobre outros impérios era de que o seu império vencido, ele tirava desse império alguns escravos e eles faziam uma procissão dentro do Império Romano, onde o rei, o imperador ia à frente, ok? Esse general vitorioso ia à frente e os prisioneiros, os derrotados, vinham atrás e era uma forma de expor esses prisioneiros como troféus. Olha só, nós vencemos a batalha, a prova está aí. Olha eles andando. Nós podemos enxergar assim também esta verdade. Então Paulo está dizendo o seguinte: Deus venceu o meu coração. Deus venceu o seu coração. Então é Deus que está nos conduzindo. Se Deus está nos conduzindo, é óbvio que a glória não é nossa. Se Deus está nos conduzindo, é porque por meio de nós, Cristo está sendo glorificado por onde quer que eu passe, por onde quer que você passe. Você entende isso? O verdadeiro triunfo não é você vencer, é Cristo vencer você a cada dia, a cada dia. É te usar como parte da sua vitória. É isso. Então você diga, talvez você esteja pensando assim, puxa, eu sou só uma dona de casa, né? Você é só uma dona de casa, e glória a Deus por isso. Eu sou só um jovem sem direção. E glória a Deus por isso. Eu sou só um irmão cansado, já tenho anos aqui de caminhada. Glória a Deus por isso. Porque Deus não precisa de nada além, nada de mim, nada de você, além da nossa rendição a Ele. Não precisa da minha força, não precisa da sua força, não precisa da nossa intelectualidade. Ele só precisa que nós nos rendamos a Ele. Ele precisa que você se renda a Ele. É isso. Aí você fala, puxa. Se você não fala, puxa, você deve falar, puxa vida. É isso então? É isso. Não tem outra coisa. É isso. Essa é a primeira verdade que eu quero extrair aqui, eu quero compartilhar com você. Existe a história de um pastor chamado Richard, na Romênia. Ele ficou 14 anos preso por causa do evangelho. Os comunistas perseguiram esse homem, ele foi torturado, ficou numa solitária, numa prisão sem luz, sem Bíblia. Esse homem não parou em nenhum momento. Olha para a condição de um homem que está preso numa solitária, sem luz, sem iluminação. E aí a gente pode imaginar muitas outras coisas. Se não tem iluminação, ele está numa solitária, quais eram as outras condições ali, né, que ele foi submetido? Terror. Terror. Pode imaginar o que você quiser, um chão frio. Bichos ali, a gente não sabe. Mas coisa boa não era. A história diz que esse homem continuou seguindo o Senhor, servindo ao Senhor. Ele pregou para aqueles homens que estavam torturando ele, para aqueles homens que estavam aprisionando aquele homem. Ele evangelizou os torturadores. Que ele não foi esbofeteado, seus dentes quebraram. E assim ele continuou pregando. Ele batia nas paredes. Interessante, né? Mesmo sem conseguir falar direito, ele falou: Cristo venceu o meu coração. E mesmo no sofrimento, fui conduzido em triunfo. Meu irmão, minha irmã, isso é o que significa ser conduzido em triunfo.
Eu vou te perguntar, Cristo venceu o seu coração? Claro que venceu. Foi por isso que você se rendeu a Ele. E é só isso que Ele espera de você, que você se renda a Ele a cada dia para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus na sua vida. Para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu vou dizer para você, não importa o seu passado. É daqui para frente. Se conserta com Deus, mas não pare. Eu não estou dizendo para você parar e se consertar com Deus. Eu estou dizendo, siga, se conserte com o Senhor. Não é para parar, não pode parar. Segunda verdade, o perfume da mensagem. Nós somos a mensagem de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você é. Paulo diz que Deus, ele manifesta em nós o perfume do conhecimento de Cristo. Esse é o bom perfume de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas tomam conhecimento de quem é Cristo. É isso que Ele espera de você. Você já entrou em algum ambiente e fez assim, falou, opa, fulano, ciclano passou por aqui. Só pelo perfume? Então é isso que Deus faz comigo, Deus faz com você. Por onde você passar, não importa, na escola, na igreja, no hospital, na casa, em casa, no trabalho, o perfume de Cristo te acompanha. Ele fica. Não é só o que você fala, é como você vive. Preste atenção nisso. É como você perdoa, é como você reage, é como você trata quem, segundo aquilo que você entende de certo ou errado, você, limitado. Entende isso? Mesmo você reconhecendo que essa pessoa não merece, você tratando essa pessoa, você pode mostrar a essa pessoa o bom perfume de Cristo. Tinha uma mulher, uma jovem, chamada Blandina. E lá no ano 177 depois de Cristo, ela foi torturada em Lyon, na França, porque ela se recusava a negar a Jesus. Então ela foi jogada aos leões, ela foi espancada, ela foi furada por lanças. Que coisa terrível, que coisa triste. E sabe o que ela dizia repetidamente? Sou cristã e nós não fazemos mal. Que interessante, né? E as pessoas assistiam ali a sua morte, a sua tortura. Aquilo ali era um espetáculo. Mas uma daquelas pessoas que estavam na plateia, um pagão, não estou falando de um cristão, que seria muito fácil a gente falar, olha, foi alguém que servia a Cristo e estava falando bem dela, mas não é. A história diz que um pagão, assistindo tudo, disse o seguinte, o perfume da fé dessa mulher era mais forte do que o cheiro do sangue no chão. O mundo, o diabo, você, a sua carne pode tentar calar a sua voz. Agora, o que não pode acontecer é que esse bom perfume de Cristo deixe de ser exalado. Então, você não precisa ser uma pessoa eloquente. Você não precisa ter um cargo na igreja. Você precisa e você pode perfumar o mundo à sua volta. É isso que Deus espera de você. E é isso que eu quero que você entenda. Não é para parar, é para seguir. Então não fique se lamentando, achando, eu não tenho capacidade, eu não tenho... E que não tenha mesmo. Agora, você pode buscar capacitação, lendo a palavra, estudando a palavra. Não pare, isso é sua obrigação. E apesar de tudo isso, é Cristo que está como instrumento de Deus na sua vida. Olha só, Deus te faz triunfar em Cristo. Não é? Então, não tendo cargo, não tendo uma eloquência, como você responde às pessoas? Com mansidão? Glória a Deus. Como você cuida das pessoas? Que bênção. Como é que você trata as pessoas? Como é que você é visto pelas pessoas? Entende?
Agora, você vai exalar esse perfume. E esse perfume, que é a anunciação de Cristo, independentemente, Cristo está sendo anunciado e deve ser anunciado. Mas quando nós falamos desse perfume, o texto vai dizer: esse perfume pode trazer morte ou pode trazer vida. Ele tem dois efeitos. Para quem crê, cheiro de vida. Para quem rejeita, cheiro de morte. Então o evangelho, ele nunca é e nunca foi e nunca será neutro. Ou ele salva ou ele condena. É o justo juízo de Deus, é a justa recompensa do Senhor. Condenação ou salvação. Um homem chamado William Carey, ele pregou por 7 anos na Índia, sem se converter uma única pessoa. As pessoas chamavam ele de tolo, de tolo. Esse homem ficou doente, ficou na miséria, ele foi desprezado. Você acha que esse homem parou? Ele não parou, ele continuou. Ele traduziu a Bíblia, ele fundou escolas, ele deixou um legado de missões que dura até hoje. Inclusive ele é chamado de pai das missões. Eu não estou dizendo, irmãos, que os exemplos que eu dei são exemplos de pessoas que eu concordo com tudo que elas fizeram, mesmo porque eu não as conheço. Mas são exemplos reais e de pessoas que, segundo a história, dedicaram sua vida a Cristo. Esse homem dizia: eu sou um semeador. O perfume do evangelho foi lançado. E ele dizia: Deus fará florescer. Você não pode ver os frutos agora. Talvez você possa, mas não significa que vá. A verdade é que o perfume, independente de qualquer coisa, já está lá. Já está lá. O que você precisa fazer? Continuar semeando, continuar falando, continuar exalando esse bom perfume de Cristo, mesmo que as pessoas zombem de você, mesmo que as pessoas te ignorem. Você não é responsável pelo efeito. Você é responsável pela fidelidade, pela sua constância, pelo amor que você tem a Deus e pelas pessoas. É por isso que você deve se mover, e é isso que deve te mover. E por último, a quarta verdade que Paulo traz para nós, ele vai encerrar esse texto, esse trecho dizendo: não somos como os que falsificam a palavra. Antes nós falamos com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Irmãos, tem muita gente diluindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas adaptando a mensagem para agradar. As pessoas estão trocando a cruz por conforto. E a cruz não é conforto. As pessoas estão trocando a verdade por curtidas, por visualizações, né? Por ser querido. Paulo vai dizer: fale com sinceridade, ou seja, seja verdadeiro. A palavra é a verdade. Não, cuidado com esses eufemismos. Isso é verdade, irmão. Você tem que falar como alguém que está diante de Deus. Deus está presente. Ele conhece as nossas falas, ele conhece o nosso coração quando nós falamos. Tem um homem chamado John Bunyan, ele escreveu o livro O Peregrino. Ele ficou 12 anos preso, porque ele recusou obedecer às ordens da igreja estatal no seu tempo. Igreja estatal, exatamente, o Estado. A igreja em forma de Estado. Que perigo, né? Por isso que eu digo, nós não somos batistas porque é bonito. Não, nós somos batistas porque nós cremos que as doutrinas batistas são doutrinas semelhantes às dos primeiros séculos das primeiras igrejas. As igrejas antes de Constantino, as igrejas não tinham união com o Estado. Isso se desenvolveu com o tempo e se tornou o que foi e o que é ainda hoje, porque pessoas abandonaram a fé em Cristo. Então,
Quando as pessoas chegam nas nossas igrejas, não nas minhas igrejas, nas igrejas de Jesus, e eu creio que muitas delas que têm o nome de Batista, o nome Batista não significa que nós somos certos. Não é isso. Nós somos uma igreja de Cristo. E nós nos identificamos com esses cristãos do passado que tinham por nome batistas. Dos anabatistas, dos valdenses, né, daqueles que fugiram, que existiam durante a Igreja Católica. Eles estavam do lado de fora, pregando contra, rebatizando muitos daqueles e perseguidos. Olha isso. E que, quando houve a Reforma Protestante, eles tiveram mais liberdade para, entre aspas, porque também foram perseguidos por muitos, né, reformados, tá? Muitos reformados, mas ainda assim sobreviveram e foram fazendo discípulos e discípulos e discípulos. Não é uma igreja perfeita, porque as pessoas não são perfeitas, mas você pode ter certeza que é uma igreja que busca fazer aquilo que Deus espera que se faça. E se ela for por um caminho errado, Deus continua sendo verdadeiro e ela mentirosa, tá? Então esse homem, John Bunyan, ele foi preso porque a igreja é envolvida com o Estado, é isso que eu quero dizer, nós não nos unimos com o Estado e do Estado não tem nada. Quando eu digo Estado é o governo. Nós não pedimos ajuda nem para vereador. Nós não devemos pedir ajuda nem para a prefeitura para fecharmos a rua e fazer eventos. Nada, nenhum recurso, nenhum favor, nada. Nada. Se temos que fazer uma conferência na nossa igreja e nós precisamos de recurso ou de reformas e precisamos de recurso, Deus vai levantar pessoas e estas pessoas vão chegar até nós e vão fazer as suas ofertas e assim nós vamos cumprir com o nosso papel. Dízimos, ofertas, né, promessa de fé. São essas coisas que mantêm as nossas igrejas de pé. Certo? É esse tipo de contribuição. É assim que o recurso financeiro chega até nós. Perfeito? Então esse homem, por causa da sua rebeldia contra o Estado, porque vai chegar uma hora que as coisas estão afunilando, vai chegar uma hora que você não vai poder mais falar de Jesus. E aí, o que você vai fazer? Eu não vou falar porque eu não estou afim de ficar preso. Pois é, ninguém está afim de ficar preso. E que Deus nos dê coragem, ousadia e muita unção, né? Dependência do Espírito, controlados pelo Espírito, cheios do Espírito de Deus, para fazermos o que precisamos fazer. E é isso que você precisa agora. Você não está num tempo de perseguição. A sua maior batalha com você mesmo, com seus familiares, é uma vergonha que você tem ou um medo de ser rejeitado. E essas coisas não podem te parar. Essa mulher foi presa, Blandina foi morta, foi perfurada por lanças, jogada aos animais, aos leões ali. Não é? Aquele pastor, ele ficou 7 anos, 14 anos. William Carey ficou 7 anos sem ganhar uma pessoa para Cristo. Aquele homem foi preso, sem dente, pregava batendo nas paredes assim. O que está faltando? O que nós estamos esperando? Ele recusou liberdade, John Bunyan, porque ele só seria solto se parasse de pregar. Ele falou, não vou parar de pregar. Eu não vou parar de pregar. Onde eu estiver, eu vou continuar pregando. Ele diz, eu prefiro a palavra pura e a prisão do que liberdade com o evangelho falsificado. Dentro dessa verdade, é sob essa verdade, debaixo dessa verdade que nós devemos seguir, que você deve seguir. Então você precisa fazer a coisa e não é de qualquer jeito. Paulo vai dizer que esta é a fé que exala perfume. Então eu quero encerrar, não quero me estender muito. Eu quero crer que você entendeu a mensagem.
O mundo precisa sentir Cristo em você. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, você pode estar chorando. A verdade é que Deus vai te conduzir, Ele já está te conduzindo. Você é servo dele. A menos que você rejeite a condução do Senhor. A menos que você vire as costas para a obra de Deus. Ainda que você seja salvo, você tem ainda a liberdade de rejeitar, de dar ouvidos à sua carne e rejeitar o novo homem que habita em você, a nova criatura. Então, se você está chorando, Deus está te conduzindo. Se você está se sentindo pequeno, Deus está perfumando a eternidade através de você. Talvez você não esteja vendo resultados e talvez nem veja, mas está plantando alguma coisa no céu. Então Paulo ele vai dizer, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então eu quero perguntar para você, você quer ser esse frasco de perfume, do bom perfume de Cristo, né? Aberto ou fechado? A minha oração é que sua vida possa deixar um perfume que permaneça. Mesmo depois que você sair da sala, mesmo depois que você sair da conversa, mesmo que você sair de qualquer ambiente, mesmo que você sair da vida, que esse bom perfume de Cristo exale. Então, você pode fazer o seguinte, se esse é o seu desejo, você pode dizer para Deus agora, Senhor, me conduz. Senhor, me use. Senhor, me vença, me vença. Senhor, me encha. Senhor, me derrama. Senhor, me faça me render ao Senhor. Então, se de alguma maneira esse vídeo falou com você, eu pedi para você curtir, compartilhar, para você tomar alguma ação nesse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo para mais pessoas. Me ajuda com isso, ajude outras pessoas. Ore a Deus por aquele irmão, por aquela irmã que você identificou que está passando por uma situação parecida. Então, peça a Deus, Deus abençoe. Sabe? Onde Deus está te usando. Mesmo que você pareça pequeno, Ele está te usando. Então vou repetir. Onde Deus está te usando, mesmo que você pareça estar pequeno, Ele está te usando. Você não deve ver de aparência. Você vive de perfume. E esse perfume é Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoe o teu servo, a tua serva que está ouvindo essa mensagem. Simples mensagem. Está aqui na palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 17. Então Paulo ele se decepcionou, ele se frustrou, e isso fez com que ele deixasse aquela obra e partisse. Mas ele vai dizer, apesar de tudo, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. E talvez, Pai amado, pessoas que estejam ouvindo essa mensagem, essa breve mensagem, possam estar vivendo isso agora. Nós estamos aqui para agradar pessoas e nem para agradar a nós mesmos. Muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos errar. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Talvez você esteja pensando, eu nem tenho condição, quem sou eu? E realmente, quem somos nós? Pai, tem pessoas que estão pensando assim. Mas não tem a ver conosco, não tinha a ver com Paulo, tem a ver com o Senhor, Pai. É sobre o Senhor, não é sobre nós. Que nós venhamos a nos humilhar diante do Senhor e esperar no Senhor que aquilo que é necessário que façamos, possamos fazer com excelência. Não permita que paremos, Pai. Que no meio dessa caminhada, que nós possamos acertar a rota. Enquanto nós caminhamos, nós vamos corrigindo. Nós vamos seguindo.
Não deixe que a gente pare, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Eu a faço em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Irmãos, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Que Deus abençoe a sua vida.